Olá, eu sou o professor Dornelas, autor do livro Empreendedorismo, e hoje a gente vai conversar com o Fabiano Vollers. Fabiano, ele é um empreendedor, criador da Mister Beer, um case de sucesso quando a gente fala em cerveja no Brasil, e que muitos estudantes universitários, principalmente, têm o sonho de alguma maneira trabalhar com o tema durante a faculdade. O Fabiano transformou esse sonho em um negócio de sucesso. Então, Fabiano, obrigado pela oportunidade do nosso bate-papo. E antes de falar da Mister Bia, eu queria que você falasse quem é o Fabiano, falar um pouquinho de você, até para o Legal. pessoal conhecê-lo um pouco mais. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade, dona Elsa. Sempre um prazer aí, os nossos papos aí, né? Legal. Bom, Fabiano, eu tenho 37 anos, né? Eu sou oriundo da engenharia, né? Sou estudante de engenharia, formado em engenharia química, né? Comecei minha carreira no mercado financeiro, Legal. né? E galguei aí alguns cargos aí em bancos de varejo, né? Desde estagiário, fui degrau em degrau, né? E fiquei 14 anos aí nessa empreitada, né? Como executivo. Como executivo, exatamente, como executivo. Lidando com dinheiro, ajudando o empreendedor Dos outros, né? tocar o seu Lidando com dinheiro negócio. dos outros, né? Muito interessante. Quer dizer, você que de alguma forma ajudava nesses empréstimos aí para os empreendedores, é isso? Sim, eu passei por áreas comercial, né? E área de produtos, pessoa jurídica, né? Tá. Então, de fato, eu tinha ali uma interação com clientes, pessoa jurídica, né? De pequeno porte. Eu sempre trabalhei focado na PME, Com né? pequena e Pequena e média média empresa, empresa. né? Que legal. Então, isso que me fez depois tomar um rumo aí, né, numa mudança de vida, né? Sou Mas casado, tenho um filho, né? legal, né? Tá E aí tocando a... foi assim que deu o Mas me passo. fala assim, 14 anos, quer dizer, uma experiência considerável no mundo corporativo. E o que você poderia dizer, o que te fez dar esse salto, ou sair desse ambiente corporativo e montar o próprio negócio? Ou era algo que você já vislumbrava desde cedo? Não, na verdade, nem tão cedo assim, né? Primeiro, eu fui muito feliz na minha carreira corporativa, não tenho absolutamente nada a reclamar, foi uma escola e tanto, Aprendeu né? muito. Aprendi muito, trabalhei ao lado de grandes pessoas, grandes líderes. Isso me ajudou, de alguma forma, a me formar, né? Uma Legal. pessoa melhor, um profissional melhor. Mas acho que a vida vai dando aquela mudada também ao longo do tempo, né? Eu passei por algumas fusões e aquisições dentro de banco e isso foi me fazendo repensar um pouco se era isso. Enfim, Mas por que, Fabiano? Quando tem uma fusão e aquisição num banco, eu imagino que sempre tem duas vertentes, né? Corte de gente, isso acontece muito, ou sim, seja, cortar sim, custos para otimizar processos, não só em banco, qualquer perfeito, organização, perfeito. e também oportunidades para quem quer continuar nesse tipo de trabalho e para crescer. O que você Sim. viu ali? Era algo que não te satisfazia mais? Estava buscando outra coisa? Comecei de fato a repensar. Não houve nenhum agravante com a minha carreira em relação à fusão e aquisição, nada que tenha vinculado. Mas te fez pensar no Fez futuro pensar, ali me como fez pensar executivo. no futuro, me fez pensar se de fato era isso que eu queria levar para o resto da vida. E nessa eu acabei realmente estruturando aí uma mudança de vida, mais do que de carreira, né? Entendi. De vida. Mas teve um momento de disparo, assim que você falou, acordou e falou, não, chega, agora eu tenho que me estruturar melhor, pensar o que eu vou fazer, como é que foi isso? A brincadeira de fazer um plano B, É, né, que minha esposa ajudou bastante, né, nessa decisão, tá, ela veio mais ou menos de 2006 para 2007, legal. mas diria que a crise que nós tivemos em 2008 aqui no país Mas foi. ali foi o momento que você falou, realmente eu tenho que Eu dar esse preciso, próximo eu preciso passo. dar uma mudada. Foi E aí, o ali. que você começou a fazer? Você se preparou, você chegou e falou, tchau, não quero mais, eu vou Não. treinar. Houve uma preparação, né? Primeiro, muito transparente, né? Até ao próprio, a própria corporação que eu fazia parte, Legal. né? Isso sempre foi muito voluntariado, inclusive, né? O meu cargo. Uhum. E, em paralelo, me preparei sim, né? Fiquei por volta aí de 1 ano e meio, quase 2, ainda na fase das ideias, na fase da pesquisa, na fase do Que legal, planejamento, legal. até de fato o negócio virar. E o que você fez? Você teve que levantar informação na internet, visitou lugares, quer dizer, a Mister Beer já foi concebida originalmente da maneira que ela é hoje, ou foi algo que foi se formando com base nas suas pesquisas? Como é que é isso? Na verdade, a Mr. Beer de hoje ela é totalmente diferente do que ela foi em Foi 2009, evoluindo. foi Tá. evoluindo, né? E a de 2009 era parecida com a concepção de 2, 3 anos atrás
lá 2007, 2006, quando você começou a pensar? Sim, no que se refere ao canal de franquia, que é um dos canais do negócio hoje, Tá. sim, né? Porque foi a nossa origem foi essa, né? Foi ponto de venda, foi vender cerveja em formato de presente em shopping center. Quer dizer, então o né? negócio, se eu pudesse resumir a Mister Beer originalmente, era isso. Originalmente sim. Disponibilizar cerveja especial, né? É isso, Exatamente, que é sempre especial, que é perfeito. diferenciada de um mercado que é Uhum. chamado que premium especial. Sim, É isso. especial mesmo, Tá. o premium. E aí para um público que ainda não tinha tanta alternativa naquela época, né? Exatamente, exatamente. Eu olhei um pouco o mercado de vinho, né? Também, Apesar de não ser apreciador, eu sou, não sou conhecedor de vinho, mas a mas cerveja você já entendia a bem. cerveja eu Como, gosto como bastante. consumidor. Como consumidor, É. né? E estudioso também, né? Sempre muito Gostava. curioso em ler sobre cerveja. E aí, conhecendo o potencial, né, e a performance que o mercado de vinho já possui, né, nas últimas 3 décadas no Brasil, o insight foi, por que não fazer a cerveja disso também? Porque até então, não sei se você pode falar um pouco do panorama na época, mas cerveja, basicamente, eram as cervejas que a gente encontra em supermercados. Exato. Não havia essa... O brasileiro não buscava também, a não ser Não. aqueles que viajavam, talvez Exato. encontravam Exato. cervejas fora. Exato. Hoje Acesso não. muito pequeno até então, Exato. né? Então, mais realmente as pessoas que iam ao exterior, enquanto que mercados europeus e americanos já bombando com a cerveja premium. Desenvolvido, né? Desenvolvido, muito mais do que o Brasil, e aí foi onde que... Quer dizer, é um desafio de construir algo praticamente sem uma referência prévia no país, mas não com tinha. potencial de É crescimento isso. muito grande. Com uma tomada de risco, Então, diria isso que alta. é que é interessante, porque quem está nos assistindo deve imaginar, poxa, você levou aí anos na carreira corporativa, seguiu uma carreira como executivo, e aí chegou um momento que não estava mais tão feliz ali, pensando no futuro, e falou, não, vou arriscar. Sim. Esse componente do risco, como é que você mediu? Quer dizer, buscou informação, planejou, etc. Você fez um plano de negócios aí para abrir o Mister Beer? Sim, Como é que foi isso? claro que sim. Tem um plano de negócios, né? Que ele, inclusive, permanece, né? Porque Vai tem que atualizando. ser atualizado. Mas é o que eu falo para cada proponente que hoje entra na Mister Beer para comprar uma franquia. Tá. Né? Falo, olha, você pode ter o seu melhor plano, você pode validar todas as hipóteses e informações que você tiver sob o seu controle. Mas chega uma hora que ou você encara o frio na barriga e vai para frente, e sai do plano para execução, Ou não vai ter ou jeito. você vai ser sempre O que você está um... falando é que planejar versus executar é sempre um dilema para o empreendedor. Sim, Se você não planeja, você não está tão preparado em termos de informação para dar o próximo passo. correto. Mas isso não é suficiente, né? Tem que executar, tem que ir lá executar, e dar cara tem para que bater. executar. Nunca sem um plano, né, que fique claro, mas a diferença, eu acho que entre quem, de fato, está provando do empreendedorismo e tendo uma chance maior de sucesso é quem tem uma disciplina na execução, né? Tá. Só para falar um pouquinho do negócio lá no início, quando você falou de montar a Mister Beer, você teve sócio? Como é que foi isso? Como é Sim. que a ideia foi sendo formulada e pessoas que foram atraídas para participar com você? Não, legal. Essa ideia, de fato, ela surgiu até da minha esposa, né? Legal. Porque, mesmo que não seja uma grande apreciadora de cervejas, mas ela, respeitando que eu sou, falou, poxa, se você quiser montar um negócio, que seja com cerveja, né? Aí você ficou super Aí eu feliz, falei, né? ótimo, se isso for Um aval verdade, da esposa acabou, ainda. né? Tá feito, né? Mas aí não vira aquela coisa de, entre aspas, o hobby tornando o negócio e juntou aliar, um né? pouco. Ou Aliar a paixão algo que com... você tem uma paixão, um prazer. Exato, Que é exato. raro conseguir isso. É raro, mas foi Você bem conseguiu? assim, tá? Muito informal, mesa de bar. E eu tava com um amigo, né, que trabalhou junto comigo, inclusive, em banco e tal, Tá. e ele que começou o negócio comigo, né? Uma sociedade que foi, inclusive, muito bem sucedida até maio de 2014, ficamos aí 5 anos aí Tá. juntos no negócio, e de 1 ano e meio para cá eu acabei voando carreira solo, acabei ficando com o negócio. Você comprou a participação dele. Sim, exato. E aí hoje você é 100% dono Hoje da está 100%. operação. Lá no início, você buscou dinheiro de investidor, você colocou dinheiro do bolso com o teu sócio, como é que foi? Não, foi capital próprio, né? Nós acabamos reunindo as nossas economias, né? E iniciamos com capital próprio. Não tinha e não tem sócio investidor hoje no Mister Beer, E né? nem financiamento em banco? No início, não, né? Mas não é interessante porque você trabalhou em banco por 14 anos e não foi buscar dinheiro em banco? Justamente por isso. Nossa, a gente aprendeu bem. Não, a gente montou como era um Isso é ponto de venda, interessante, né? só para a gente entender. Porque assim, eu nunca fui um cara na pessoa física esbanjador, nunca fui descontrolado, né? Sempre teve a maneira de organizar suas Sempre, finanças sempre, pessoais sempre, aí. sempre. Então,
Como nós não sabemos também ao certo o que ia acontecer, né? De novo, a tomada do risco, né? Podia dar errado, né? Então, nós começamos com um ponto de venda, né? E um ponto de venda, estou dizendo, em dinheiros de hoje, algo próximo aí a R$150 mil de investimento. Quer dizer, vocês abriram uma unidade Isso. própria Própria, e com investimento capital dos dois próprio, sócios perfeito. e importaram cerveja de que maneira? Não importava. Como é que foi Não isso? importava. A gente era basicamente um balcão de revenda das cervejas que já estavam no país, Tá. com um toque nosso de embalagens, souvenirs, tudo que Ou seja, a é ideia do correlato. presente. A ideia do presente. Entendi. Então, houve um investimento sim nosso em criação, em montar realmente ali alguns itens que sejam correlatos ao universo da cerveja, copo abridor, caixas, Tá. enfim. Quer né? dizer, você acabou agregando valor àquele produto para Exato. que virasse um produto de presente. Exatamente, exatamente. Interessante. Entendeu? Então, mas não tinha a mínima escala para fazer importação. Entendi. Então, nós fizemos um roadshow com os importadores que estão sediados no Brasil, apresentamos o projeto e dali fomos definindo um pouco mais de quem que ia participar conosco E onde foi essa primeira unidade? Foi no Shopping Ibirapuera. Tá. Foi nosso primeiro ponto de venda, logo na sequência, alguns outros shoppings que estavam até com uma resistência em ter o conceito no shopping, viram o negócio na prática e aí veio a correria de querer ter a Mr. Beer nesses outros shoppings, né? Mas a ideia de franquia surgiu aí ou vocês já pensavam desde o início da Não, franquia? nós não pensávamos. Ah. A gente achava que ia ter uma rede própria Entendi. de Capital mais ou menos próprio, 10, crescer. 12 unidades, que era o que tinha na mão de capital. Interessante. Só que veio uma pressão positiva, né, de shoppings e de microinvestidores, né, proponentes da compra de franquia. Viram aquilo e Viram começaram... aquilo. Quer E dizer, aí, a oportunidade então começou a ficar muito maior quando bateram a sua porta. exato, porque foi quando a gente teve que, na verdade, parar um pouco o plano existente até então, que era de crescimento orgânico e próprio, e trouxemos uma consultoria especializada em franquia para ajudar a gente no estudo de franqueabilidade. Ou seja, formatar né? esse projeto. Formatar o projeto, porque muda a visão, né? Agora eu preciso fazer o franqueado ganhar dinheiro Perfeito. para que eu consiga ganhar dinheiro. Se você não tiver uma rede forte e que esteja em pé, Não a vai franqueadora não é conseguir forte. crescer. Né? Então, E aí, uma como mudança. é que foi isso? Você viu uma expansão, imagino, muito rápida a partir desse momento, em termos de porque muita gente no Brasil, quando pensa em montar o próprio negócio ou empreender, vê na franquia como uma alternativa bastante interessante. Sim, E o teu negócio cresceu muito ali naquele momento inicial, quando você abriu para franquias. não é isso? perfeito, é isso mesmo. O que foi o investimento do franqueado ou algo que era muito diferente? Não havia ninguém parecido ainda. Não, né, não, não mais ou menos. havia, nós somos pioneiros nesse negócio, né? Então, o quesito inovação, ele de fato, ele ajudou bastante, Tá. né? Só que como nós tínhamos pouco histórico, então nós fomos, de um lado aqui, formatando e criando aqui toda a estrutura para ser franqueador, e do outro lado, fazendo a reserva de território aos proponentes que queriam fazer parte da franquia. Nós não abrimos de cara. E Entendi. ficamos aqui mais um ano Só estruturando. só estruturando, segurando a demanda, tá? Para depois ir soltando de fato a expansão da marca. Porque, veja bem, desculpa, Não, vamos lá. antes de 12 meses, por mais que a lei permita, nós tomamos uma decisão do seguinte: antes de 12 meses de conhecer de fato todos os períodos do ano, Você tinha que provar que o negócio eu não era vou bom franquear, até para exato. poder vender a ideia Exato. para franqueados, né? E é É interessante isso. você colocar isso porque a gente vê uma proliferação no mercado de franquias no Brasil. Uhum. Óbvio que há muitas franquias interessantes, Sim. mas também tem essa possibilidade do oportunista que monta um negócio, já cria a franquia desse negócio para vender e basicamente querendo ganhar dinheiro com o franqueado e não com o negócio em si. Exatamente. Esse é um erro que não se Exatamente, pode cometer. exatamente. É por este motivo que a gente teve essa cautela, até porque, trazendo isso agora para o nosso presente, né, a gente entende que é um negócio, claro que muito bom, mas com uma sazonalidade também bastante alta. Imagino. Né, e aí isso tem que estar muito planejado para quem está entrando. Para Fluxo que de tenha caixa, fluxo tem que de estar muito, caixa. quando você fala em sazonalidade, momentos do ano que não São vão altos vender e bem, baixos. e Exato. você tem um custo fixo que tem que ser de alguma forma, Exato. né? É isso aí, Dornano. Esse é o grande desafio. Esse é o É desafio. legal falar isso porque quem quer montar um negócio, imagina, vou abrir a empresa, vai começar a crescer, vou ganhar dinheiro, ver exemplos na internet, exemplos de vários pontos de venda de franquias de Sim, uma determinada sim. marca, como é o caso de vocês. Perfeito. E às vezes pode ter uma ideia de que aquilo não é tão difícil assim. Não é. Não, exige um pouco E a de... realidade é outra, né? A realidade é outra, né? A gente até brinca sério, né, com os franqueados.
dizendo o seguinte, olha, dezembro ou janeiro não é o mês de trocar o carro, nem o mês de comprar uma casa nova, né? Porque enche o caixa, né, no final do ano, mas depois Fica feliz, né? fica feliz, né? E aí é hora de, não é a hora, Aí é hora segura. de ter um pouco de previsão aqui, Ou porque... seja, fica feliz, vai tomar mais cerveja. Exato, Você exato. consome o próprio estoque também. São aqueles probleminhas que acontecem, né? Mas nesse momento, assim, estou falando aí de 6 anos 6 de anos. empresa, mais ou menos. O que foi um momento crítico que você identifica nessa história aí da Mister Beer? Dornelas, por mais que a gente tenha preparo, plano e tal, todo dia ou todo mês tem momento crítico, Tem que né? É uma apagar micro... incêndio. Tem, infelizmente tem. Né? É uma microempresa, a gente não para de se desafiar. Então, olha, legal, vamos fazer a franquia. A partir do momento que nós ganhamos know-how e começamos a crescer com a rede de franquia, vem o desejo de abrir novos canais. Né? Paralelo a isso, vem o desejo de, no pilar de franquia, passar a ser o próprio importador da rede de franquia e não mais depender 100% da cadeia de fornecedores. Né? Então, veja só. Desafios, você está falando. Desafios. Mas quando eu falo em momento crítico, eu imagino aquele momento que você só vendia produtos de importadores que estavam no Brasil. Certo. E teve um momento que você começou a importar, Perfeito. talvez com alguma comercial importada, não sei, com algum auxílio, não diretamente, Certo. mas você começou a identificar cervejas especiais para trazer. Exato. Isso foi base para a franquia ou a franquia já estava acontecendo? Não, a franquia já acontecia, né? Já estávamos Era aumentar o portfólio, é isso? Era aumentar o portfólio. E isso foi, de fato, continua sendo, né, um dos pontos críticos, porque é uma engenharia financeira muito trabalhosa, né? Estudo tributário, capital de giro, ter uma boa prospecção de fornecedores internacionais, com boa qualidade, com assiduidade no fornecimento, né? Você tem que viajar, identificar, conhecer esse pessoal todo? Precisa, tudo um a um, né? Não dá para fazer isso à distância, né? Depois sim, no primeiro momento tem sem que dúvida. conhecer. Depois são visitas mais de Ou relacionamento. seja, tem um lado né? bom nisso também, que você deve ter visitado muito produtor de cerveja boa. Tem bastante coisa boa. Tem muita coisa legal. Interessante. Mas me fala, como é que você superou ou vem superando esses desafios? O que você faz? Como é que é a tua equipe? Hoje tem uma quantidade interessante de funcionários para assessorá-lo e ajudar nessa operação. Perfeito. Um negócio que já teve o quê? Quase 100 franqueados? Sim, perfeito. Teve uma reestruturação. Isso, e você está nesse momento aí de expandir com outros canais, como você disse. Exatamente. Como é que é isso? O que você tem que fazer para superar o desafio diário que você falou há pouco? Não, legal. A gente investiu bastante na capacitação das pessoas internas da Mister Beer, né? E a Mister Beer, ela se segmentou muito, né? Então, hoje a gente tem muita clareza, né? Tem as gerências da Mister Beer que cuidam dos canais, né? Então, tem lá a parte de franquias, que tem lá sua autonomia, tem sua estrutura, né? Com TI interna, marketing interno, consultoria de rede, financeiro e assim por diante. E eu tenho uma gerência de varejo, que também está dividida, né, num canal de on-trade, que nós chamamos de off-trade, que é a cadeia de cervejas geladas e não geladas, né, que atendem bares, restaurantes, empórios e supermercados. Okay. E tem um canal muito recente, né, que na verdade atendemos aqui a demanda de alguns franqueados, né, que é o Clube Mister Beer, que é um canal de assinatura de cerveja, né, por internet, né. Bom, Fabiano, a gente estava falando da expansão, da diversificação, e como é que você vê aquele jovem, ou mesmo quem não seja tão jovem assim, que está observando o mercado de cervejas especiais no Brasil e interessado em criar algum negócio nesse setor? Onde estão as oportunidades? Eu sei que é algo estranho perguntar para quem está no mercado e fazendo sucesso, de alguma forma falar da oportunidade para um eventual competidor. Mas eu queria te ouvir, o que você pensa a respeito? Não, normal, até porque a concorrência existe em todos os segmentos, né? Bom, primeiro até, antes de falar da oportunidade, tem um fator que eu analisei antes de entrar nesse mercado, que era fazer parte de um mercado que tem alguma grande indústria jogando nesse mercado, né? Então, não posso agora me contrariar de falar que não entra ou é ruim, né? Perfeito. Eu acho que sim, é um mercado... Foi assim quando você começou, né? Foi assim quando eu comecei, né? E é um mercado um segmento muito forte, né, de cervejas, né, no Brasil. O Brasil é o terceiro maior consumo do mundo em cervejas. Então, tem muito espaço. Eu acho que dentro do mercado de cervejas, estamos falando das especiais, que aí sim é um mercado ainda muito pequeno, muito nichado, né? Tem que tomar cuidado. Em que sentido, né? Para quem está entrando,
tem várias vias de entrar nesse mercado. Como ponto de venda é uma, como importador é outra, como distribuidor é outra. Perfeito. Mas tem a parte aqui de planejamento de importação, tem validades curtas das cervejas, então tem alguns fatores críticos de sucesso, é óbvio, mas diria para você que esse mercado nos próximos 10, 15 anos vai crescer muito ainda, nós vamos ver muita gente entrar, sair, enfim. E Mr. Beer talvez compre alguns aí, né? Olha lá, se tiver oportunidade, a gente nunca está tá parado, né? Você está atento. Exato. Legal. Mas me fala, nessa breve história e já bem sucedida, qual o momento seu de maior satisfação aí com a Mr. Beer até agora? A Mr. Beer ela é um bebê, né, ainda, né? E a gente, cada dia, de fato, se surpreende positivamente com o que tem ocorrido, né? Acho que, pegando a história mais recente, né, eu acho que ter crescido a rede de franquia num tempo curto é um fator de alta satisfação minha, né? Legal. Entrar agora no mercado de varejo, né, e importando as cervejas e disputando gôndola com outros grandes importadores, com pessoas de muita competência, eu me sinto vitorioso. Legal. De verdade, tá? Acho que esses desafios hoje é o meu combustível. E você acaba se tornando um exemplo para quem quer empreender e ver na sua história, por que não, né? Sem dúvida. É questão de querer, arriscar, se preparar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que dar o próximo passo, como você falou no início da nossa conversa. Né? Precisa. Prós e contras de empreender, me fala. Prós e contras. Vamos primeiro falar dos prós, né? Que é o lado bom. É o lado bom, né? Primeiro, te dá uma boa autonomia, né? Você empreender, você tem que seguir aquilo que você pensa, aquilo que você propôs, né? Então, acho que esse é o maior ganho, né? Acho que ter essa autonomia, né? Ter liderança sobre pessoas, sobre processos, né? Tomadas de decisão. Autonomia mesmo. Isso é o grande ganho, tá? Fazer do seu jeito, né? Assinar o seu nome num projeto. Né? Isso é legal. Um pouco da parte contra, né? É justamente, às vezes, você se perguntar, será que eu estou fazendo da forma certa? E eu não tenho chefe para responder. Mas aí você está falando que o empreendedor é um pouco solitário, é isso? Ele é bastante solitário, né? Bastante solitário, porque ainda mais eu neste momento que não tenho um sócio para dividir as decisões, né? Eu não posso chamar, infelizmente, que um funcionário. Claro que a gente divide bastante coisa. Mas é diferente o tipo. Mas é diferente, cara. No fundo, o bônus e o ônus, ele vem para o empresário primeiro. O pessoal olha para o empresário, só o lado positivo, mas ali você está pensando, né? Quanto de gente, se de alguma forma está influenciando as famílias que você acaba um negócio sustentando, isso é muito interessante. Complementando sua resposta, tem para o meu negócio, pelo menos, né, a parte governamental é um fator muito contra. Né? Porque os tributos, impostos e mudanças de regras. É um negócio inexplicável. Infelizmente, no Brasil ainda tem muito o que melhorar. Infelizmente. É uma reclamação de todos os empreendedores, é unânime praticamente. E o que a carreira de empreendedor afetou na sua vida familiar? Você falou da família logo no início da nossa conversa, você é casado, tem um filho, e o que influenciou do ponto de vista positivo também e negativo aí com o lado de ser dono do próprio negócio? A parte positiva acho que é de estar mais próximo à família, né? Porque eu hoje consigo ter uma carga horária bastante controlada, coisa que era menor na carreira corporativa, eu viajava também bastante, né, pela empresa, então hoje eu administro melhor, né? Meu escritório está a 3 km da minha casa, eu não vou a pé de preguiçoso que eu sou, mas isso tem me ajudado. A qualidade de vida, né, do Fabiano, da esposa, do filho. Você tem até um controle dos seus horários, isso que você está dizendo. Tenho, controle de horário, enfim, eu tenho mais facilidade para estar com a família, tenho uma equipe hoje que me ajuda lá e, portanto, não que eu fique em casa longe disso, ao contrário, sou workaholic pra caramba, acordo muito cedo, vou dormir tarde, não tem vida fácil. E o lado negativo aí? O lado negativo é o que eu volto para um pouco do risco. É ter colocado, né, a minha família, entre aspas, numa situação de que eu tenho menos zona de conforto. Ou seja, a família compartilha com você do ônus e do bônus, as duas coisas que você falou também. Tem que estar junto. É um projeto conjunto, senão fica difícil de levar à frente. Por isso que eu disse ao início que foi mais do que uma mudança de carreira, né? Mudança de vida. Perfeito. Foi combinado isso com a minha família para que eu estivesse aqui. Isso é bom. E aí você tem um respaldo, de alguma forma você tem aí o suporte para continuar. Exatamente.
confiante no sucesso, que ele continue assim. Tem apoio. Você falou um pouco do teu tempo, da tua autonomia. Como é que é o teu dia típico de trabalho? Eu gosto de fazer essa pergunta para os empreendedores, até para ver que o empreendedor ele é como todo mundo, né? Ele tem um momento do trabalho árduo, da alegria também, do lazer, imagina. Como é que é o teu dia normal, vamos dizer assim? A minha agenda ela é muito corrida, né? Hoje até sinto falta de visitar mais o mercado, de estar um pouco mais relacionado com as pessoas do mercado em geral, de cervejas especiais, porque a minha rotina ela é muito árdua, né? Franquia é um negócio que demanda um trabalho muito grande, né? Legal. E agora estou encabeçando esses 2 projetos de canais novos, né? Então isso, estou muito focado, então eu abro meu dia fazendo ali uma gestão financeira junto com o meu gerente financeiro, despachando os assuntos financeiros, caixa e tudo mais. Okay. E depois, diariamente isso? Diariamente. Legal. Diariamente, eu não abro mão de olhar os números para saber como é que está andando. Todos os números. Isso é importante. Depois eu sento um pouquinho com a minha pessoa de BI, que é que me mostra ali por canal como é que estão a relação de realizado e meta, né, e qual a projeção, para ver se tem algum desvio em relação ao que está proposto para o mês. Né? E depois disso eu vou para negócios, literalmente. Né? Vou buscar receita. Né? Então, que é algo que você gosta bastante. Eu gosto, né? Eu gosto. Esse tino de vendedor, gosto. De conseguir novos negócios. Exatamente. Então eu tenho essa agenda mais, ela é híbrida, né? Ela começa um pouco mais técnica de manhã, um pouco mais ali em análise, e depois eu toco a vida com meus gerentes de volta para casa final do dia, começo da noite. 19 horas, 19h30, eu corro para minha casa e vou tomar uma boa cerveja que ninguém é de ferro, né? Ou seja, se juntando de novo o prazer com o negócio. É isso. E algo que você se arrepende dessa história aí até agora ou não? De verdade, não. Não? Não há arrependimento nenhum. Valeu a pena e está valendo. Vale a pena. Isso é interessante, né? Todo empreendedor conta a sua história e fala do risco, dos desafios, do frio na barriga, dessa coisa de ficar 100% com a tomada de decisão e não ter alguém para se aconselhar. Mas vale a pena. Não, vale a pena. É o que você está buscando. Tem que produzir o seu dinheiro, cara. Essa é a diferença do empreendedor com um funcionário público ou privado. Legal. E onde você vê a Mr. Beer chegando daqui a alguns anos? Qual que é a visão aí da Mr. Beer? Legal, bacana. Primeiro, a gente quer ser referência nesse segmento de cervejas especiais. Legal. Né? Em alguns pilares aqui. A gente quer ser uma marca forte, né? Ser reconhecida como uma grife de presentes dentro do segmento. Né? Legal. Estar entre os 3 primeiros importadores do mercado, né, nos próximos 5 anos. Poxa, é bem ousado, mas por que não? É ousado, por que não? Né? Se a gente não acreditar, quem vai acreditar? É isso. E você sempre me fala essa questão do espaço, a gente conversa bastante, né? Sim. E você tem dito isso, e de fato, quando a gente analisa o mercado de cervejas especiais, é um mercado que tende a crescer muito nos próximos anos. Muito. E quem estiver mais preparado vai uma fatia com certeza maior. Conseguir crescer bem. É isso. E por que não? Né? O que você daria de conselho final, eu diria uma síntese dos ingredientes do sucesso para aquele que está pensando em empreender? Qual que é o teu conselho? Qual que é a tua recomendação? Acho que primeiro eu vou para o lado mais humano do que acadêmico. Legal, muito bom. Acho que crença. Você tem que acreditar em você, em primeiro lugar. Né? Depois acreditar naquilo que você tem como plano, né? E não desistir, né? Todo dia é dia de trabalho, todo dia se constrói um tijolinho, porque empresas que entre outras ferramentas têm um recurso financeiro escasso, que é normal para quem quer empreender, você não pode abdicar do seu eu, né? Perfeito. E ter ali o controle, né, entre o seu eu racional, o seu eu emocional e o seu eu físico. Muito legal. Sem isso, você não para em pé, literalmente, e não consegue dar um passo. E aí você tem uma coisa que eu imagino que seja importante, celebrar as conquistas, né, junto com a equipe. Né? Sempre. Porque às vezes as pessoas ficam imaginando, olha, eu vou celebrar quando eu tiver 1 milhão de faturamento, quando eu tiver X mil clientes. Quer dizer, você tem que esperar tanto para celebrar assim? Exato. Né? Porque é tão árduo, tão difícil. Exato. Né? Na Mr. Beer a gente tem lá duas frases, né? A primeira é sempre chegar ao meio copo cheio, né? Ao invés do meio copo vazio. Perfeito. Né? E segunda é não participaremos da crise. Né? Vamos dar o nosso norte aqui, né? Ou a gente acredita e vê que é possível, ou não dá. Ou parar pelo caminho. Né? Perfeito. E do ponto de vista acadêmico, né, que eu queria citar também, né, que acho que é um fator importante. Não faça nada sem uma boa literatura, uma boa consulta,
bons conselheiros. Ou seja, preparar-se para o Tem que se desafio. preparar, cara. Olha para o seu lado, olha quem que possa ser uma pessoa que te ajude de alguma forma, um mentor, leva o seu plano para um Sebrae ou para algum outro órgão para fazer uma Perfeito, muito bom. validação. Se cerca. Isso não custa dinheiro, custa Investimento, tempo. né? Investimento. Você tem que Investimento. fazer. Você está falando uma coisa muito importante, que é só motivação não basta para o Não empreendedor. basta, Você não tem que basta. se preparar, buscar conhecimento de gestão, né? Exatamente. E também, obviamente, Exatamente. entender do seu negócio. Senão isso. você vai ter menos chance de sucesso. Exatamente. Né? Nelson. E você tem seguido isso bem, não é à toa que conseguiu chegar onde chegou. Aposentadoria. Tá muito longe. Tá longe? Eu brinco que eu sou igual um carrinho de polícia, né? Novo, mas todo batidinho, né? Não, eu sou muito novo ainda, cara. Eu tenho 37 anos. Tem muito tempo Tem ainda. muito tempo ainda. Está muito longe, né? Hoje eu não penso em sair do negócio. Tá feliz com o que tá fazendo. Tem muita construção pela frente e o que me motiva é construir, de fato. Muito bom. Eu queria fazer um bate-bola final contigo. Eu vou te falar algumas palavras e você me fala o que vem à tua mente. Não, mas bem tranquilo. Networking. Importante. Importante? Pratica? Pratico. Mas não é algo que te... Não, eu sou um cara que tá um pouco reservado, eu não participo de nenhuma rede social, né? Sou um cara um pouco mais na minha, né? O network se dá através, de fato, de relacionamentos humanos. Ok, né? Você valoriza muito isso. Valorizo muito isso, né? Não sou um cara que estou infiltrado em Facebook ou qualquer outra ferramenta similar, tal, entendeu? Mas legal. Valorizo, tá? Perfeito. Mas de uma forma um pouco mais... Da tua maneira, né? Da minha maneira. Perfeito. Você está falando que não tem que necessariamente ser adepto das redes sociais para significar que o teu network é amplo, com tantos amigos ali nessa rede. Quer dizer, isso não significa necessariamente network. Não. Perfeito. Não acho que isso é importante. É menos profundo, na minha opinião. Tá? Eu acho que mas eu sou a minoria, eu sei disso. Mas a maneira de pensar, é importante isso. Receber conselhos dos mais experientes. Às vezes os mais jovens olham isso, ele está falando, mas ele não entende, essa tecnologia é muito nova, é um mercado que ele não tem a mínima noção de como funciona. Como é que você vê isso? As pessoas mais experientes tendem a sempre querer dar conselho, ou quando você pede, ou mesmo sem pedir, a pessoa acaba falando também. Eu acho, de verdade, acho ótimo, porque você tem que ser um bom filtro. Absorver aquilo que você, de fato, acha que é aproveitável, e o que não for, infelizmente, por quaisquer razões, descarta. Legal. Mas acho que informação vinda de uma boa fonte nunca é demais. Interessante. O que te tira o sono? Me tira o sono? Eu sou um cara muito inquieto, né? Sempre pensando já, nossa senhora, preciso estar ali, preciso estar aqui, preciso fazer, né? Ansioso? Muito, muito. Então, eu já estou pensando lá em 2016, como é que vai ser e não sei o que lá. Então, isso me tira o sono, né? E eu sou daqueles que dormem com um caderninho no criado mudo. Acorda à noite e anota as ideias que surgem. Anota. Isso é ótimo. Caderninho, hein? Caderninho. Não tem. Tem iPad, mas não uso. Caderninho. Muito bom. E o que lhe dá prazer? Uma coisa é tirar o sono, outra coisa é o prazer. Assim, sou um cara muito, muito caseiro. Legal. Né? Gosto muito de estar com a família, poucos amigos, não tenho muitos amigos. Amo futebol, amo esporte em geral, mas o futebol acima da rivalidade. Você gosta muito? Gosto muito. E não posso esquecer de que, de fato, meu trabalho não deixa de ser um negócio que me dá prazer. Legal. Acordo todo dia muito feliz e com muita energia. Né? Fraqueza? Fraqueza. Às vezes eu penso muito mais nos outros do que em mim. Isso... Você se doa bastante? Me dou muito. Tem que equilibrar mais isso. Preciso equilibrar mais isso. Às vezes falar não faz parte da vida. Né? É verdade. E força? Força. Sou um cara com um pensamento sempre muito positivo. Isso eu já percebi faz tempo. Dornelas, eu não me derrubo, cara. Isso é bom. Eu não me derrubo. Sei que tem dia que vai ser ruim, tem ano que vai ser ruim, mas eu sou um cara de muita persistência. Vim de uma família bastante normal, classe média, sem regalia nenhuma, né? E tenho muito a conquistar, mas o que eu já consegui hoje na minha vida mostra que realmente se eu não tivesse ali o arranque, ficaria pelo caminho. Isso é legal porque você está falando, é um exemplo para quem quer empreender e tem um papel importante, Fabiano, que é
a questão da liderança, né? Uhum. Para mim, o líder é aquele que inspira as outras pessoas a Sim. seguir o que ele acredita, ter uma visão, e não tenha dúvida que você tem crescido e a tua equipe está com você porque acredita nesse mesmo, né, nesse mesmo Verdade. propósito. É isso mesmo. E cada vez mais a gente percebe isso, no propósito faz a diferença nos negócios, principalmente nos negócios, micro e pequenos negócios que têm crescido. As pessoas não querem estar lá apenas por estar, né? Perfeito, verdade. E verdade. se você não tem essa energia, essa vontade, essa determinação, como você vai inspirar outros? Difícil, até Fica porque difícil. eu vivo de engajar pessoas todos os dias. Perfeito, é isso mesmo. Eu tenho a minha equipe interna, depois eu tenho o meu franqueado, eu tenho a brigada de vendas do meu franqueado e eu tenho o cliente. Essa é uma cadeia que, se em algum elo for rompida, eu vou ter problema. Isso aí. Então isso começa por mim. Você tem que estar... Começa por mim. Não tenha dúvida. Me deixa então um recado aí, ou deixa pra gente um recado final seu, para aquele que está pensando em empreender e ainda está em dúvida se dá o próximo passo, o que ele tem que fazer e o que você vê de oportunidade aí para empreender no Brasil, apesar das pessoas reclamarem de tantos problemas. Você mesmo citou a questão tributária, governo, etc., concorrência e tudo mais. Qual que é o recado para quem quer ser um empreendedor? Acho que o Brasil, nos últimos anos, tem dado um salto bastante grande, né, nesse setor. Há décadas atrás não se falava muito, né, em empreender. Hoje está muito mais, entre aspas, na moda, né? E eu acredito muito que seja o caminho do futuro, né? Acho que as escolas ainda praticam um pouco, né, o ato de empreender, falam um pouco disso, preparam muito mais as pessoas para, olha, você vai passar pela escola para ser o diretor da multinacional tal, né? Isso mesmo. Enquanto que o modelo americano é ao contrário, né? Ele te faz ser muito mais empreendedor do que funcionário, né? Sim. Mas o meu recado é, de fato, que eu acredito no país, eu acredito que, de fato, crises, ciclos existem, né? Mas para os próximos anos e décadas, eu acho que esse movimento só tende a crescer. Então, que as pessoas, de fato, tenham em mente que, não sei se porque eu passei por esse modelo ou não, mas acho que fazer parte de uma empresa no início é legal, porque você cria ali uma visão. Ou seja, tem uma experiência como funcionário. Como funcionário, eu não descartaria. Tá? Muitos têm tentado empreender muito cedo. Muito talvez, cedo, né? e talvez seja um dos fatores pelos quais nem sempre dá certo, né? Okay. Mas você acaba tendo mais visão, processo, né, sistêmica, hierarquia, enfim, acho que você ganha uma musculatura. Okay. Mas depois disso, eu não tenho dúvida que se você se lançar da forma correta, né, você vai ter mais sucesso, ou maior probabilidade de sucesso do que como um funcionário. E depois compra uma cerveja lá com a Mr. Beer para se lembrar. É isso? É isso aí. Então tá bom, Fabiano. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo gostoso. E que a Mr. Beer continue crescendo e você continue esse cara que inspira tanta gente aí a trabalhar com você e como franqueado, ou mesmo a sua equipe ali da franquia, e ver o sucesso cada vez mais acontecendo. Eu que agradeço, fui muito surpreendido aí por você, Dornelas, nesse projeto, né? Enfim, me sinto muito privilegiado de fazer parte aí dessa história. Tá bom? Que é isso, a gente que fica contente. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Valeu.